Boa noite, gente. Estou começando então aqui mais uma aula de instalações hidrossanitárias. Terminamos a apostila 2, então a gente vai iniciar hoje a apostila 3, instalações prediais de água quente. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, a apostila 3, eu deixo a leitura a parte de vocês, né, da página 1 até a página 12. Vou meter aqui a partir da página 13. Já vou começar fazendo alguns comentários aqui a respeito da tabela 1.2. Né? Essa tabela é exatamente igual à tabela que nós tínhamos lá em relação à água fria. Até vocês vão reparar que a apostila 3, que é referente à água quente, ela é bem mais curta que a apostila 2, referente à água fria, justamente porque perda de carga, né, processo de dimensionamento, é exatamente igual acontecia lá com a água fria. A única coisa que vai mudar é que a gente vai pontuar na aula de hoje, que seria o exercício 1 e 2. A única alteração que tem. Mas de resto, todo o procedimento é igual, para dimensionamento, para tubulações, exatamente igual. Ok? Então, por isso que essa apostila é um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápida. A tabela 1.2, ela traz aqui, de acordo com a ocupação da edificação, né, o consumo aproximado, né, de litros de água quente por pessoa, que ocuparia, no caso, essa edificação. É claro que é uma sugestão, que acontece aqui na tabela 1.2, a que a gente vai usar aqui nas nossas aulas, só que é importante que vocês também saibam que depende muito do cliente, né? Quando a gente trata de reedificações unifamiliares, aí a gente pode, de repente, deixar um pouco mais personalizado esse dimensionamento, tá? Por exemplo, eu tenho, enfim, 4 pessoas vão morar na casa, as 4 demoram muito no banho, né? Quanto tempo demora? Em torno de 30, a gente vê mais ou menos a vazão do chuveiro, né, assim, por uns 30 minutos, e a gente pode mencionar essa reservação de água quente de uma forma um pouquinho diferente, tá? Uma forma um pouco mais folgada. Aqui, para efeito didático, a gente vai utilizar a tabelinha 1.2. É importante comentar que essa tabela ela serve para dimensionar boilers, tá? Que são reservatórios de água quente. Da mesma forma que uma caixa d'água de água fria, os boilers são reservatórios para água quente. Tá? A gente fala de aquecedor de passagem, que o texto da apostila 3 fala em algum momento, o aquecedor de passagem não tem reservação. Tá? Então a gente não faz esse tipo de dimensionamento, a gente faz isso para quando tem boiler. Exemplo mais clássico seria o aquecimento solar. O aquecimento solar precisa de um boiler, porque se você quiser utilizar o chuveiro à noite não tem sol, né? Você precisa de uma reservação de água quente, tá? Então, para esses casos que traz a tabela 1.2. Chama a atenção aqui também para as observações, para as 3 que eu coloco. Tá? A primeira é a mesma coisa da água fria lá, falar apenas da quantidade de pessoas que a gente acaba considerando por edificação. Eu trouxe como exemplo aqui a Florianópolis, né, mas enfim, funcionando da mesma forma para Erechim ou para qualquer outra cidade abastecida aí por essas concessionárias que a gente conhece. Tá? Então, mesmo esquema, até 12 metros quadrados, considerar 2 pessoas por dormitório, acima disso, 3 pessoas por dormitório. Dormitório de empregada, uma pessoa por dormitório, tá? Em termos de ocupação. Observação 2, aqui é indispensável que o acumulador ou reservatório de água quente, né, tenha pelo menos a capacidade igual à da banheira. Isso é lógico, né, gente? Quando a gente tem reservação de água quente, a gente costuma encher a banheira com essa água quente, tá? Então, por exemplo, eu vou dimensionar vamos pensar aqui numa residência para 2 pessoas, né? A gente vai dimensionar aqui para 2 pessoas, uma residência daria 90 litros, né? Então, se a gente tivesse um boiler, né, com capacidade de 90 litros, a princípio estaria suprindo essa residência. Porém, existem banheiras com mais de 90 litros, tá? É bem comum. Então, para esse caso, se você fizer um boiler, né, uma reservação só para 90, você não consegue nem encher a banheira, então não faz sentido nenhum. Tá? Então, sempre tomar cuidado para pelo menos ter o dimensionamento, pelo menos poder encher a banheira. Observação 3, no caso de apartamentos com central coletiva, considerar 2 pessoas por dormitório. Central coletiva é essa reservação. Tá? Mais empregados, logicamente, mais 150 litros por máquina de lavar instalada e mais a capacidade da banheira. Isso daqui eu queria chamar alguma atençãozinha. Tá? A nossa norma ela foi baseada na norma americana. Nos Estados Unidos é bem comum as máquinas de lavar elas terem ponto de água fria e água quente. Né? Isso é bem comum lá. As nossas máquinas de lavar roupa daqui não tem esse costume, né, de ter um ponto de água quente também. Algumas até tem, então dá para personalizar em alguns casos, mas a grande maioria é só água fria.
ou quando tem água quente incorporada à máquina, a própria máquina faz esse aquecimento por passagem, tá? Então, eu não faço essa sugestão de 150 litros por máquina de lavar para nós aqui, porque não faz muito sentido, uma vez que a gente não tem esse sistema de lavação de roupas, tá? Mas a capacidade da banheira, isso aqui também é bem subjetivo, né? Essa observação trata de apartamentos com central coletiva. Mas se a gente pensar em utilização da banheira, né, no nosso país aqui, é muito raro uma pessoa usar a banheira todo dia. Isso é muito raro. A gente pensar em apartamentos, na edificação multifamiliar, é muito raro todas as pessoas daquela edificação utilizarem a banheira no mesmo dia e todos os dias. Tá? Então, essa sugestão mais a capacidade da banheira, que eu também não sou muito favorável a ela. Mas eu vou exemplificar melhor essas sugestões, essas observações aqui nos nossos exercícios, tá? Então, passo já aos exercícios. Exercício 1. Determinar o consumo diário de água quente de uma edificação residencial com central privada. A residência conta com 3 dormitórios, mais dependência de empregada e banheira de 150 litros. Cada dormitório com área de 11 metros quadrados. Então, a gente inicia esse dimensionamento pelo número de pessoas. Vou tocar aqui a cor. Pessoas, então a gente tem aqui, vamos lá, 3 dormitórios, então 3 dormitórios vezes, no caso, 2 pessoas por dormitório, né, porque a gente tem aqui até 11 metros quadrados, 3 vezes 2 igual a 6 pessoas, né, mas a gente tem um dormitório de empregada, mais um, então um total de 7 pessoas, ok? Temos 7 pessoas nessa edificação, né, unifamiliar, muito provavelmente, edificação residencial. Vamos lá para a capacidade, né, do nosso C. Então, a gente tem 7 pessoas vezes. No caso de uma edificação residencial, vou aqui na tabelinha 1.2, eu tenho aqui para residência 45 litros por capita, né, aproximadamente de consumo. Então, 7 vezes 45, vamos lá. 7 vezes 45, eu vou encontrar um total de 315 litros. Tá? Então, para essa residência, 315 litros a princípio bastaria. Mas eu tenho uma banheira de 150 litros. Tá? Observação 2 é que é indispensável o acumulador, né, que tenha pelo menos a capacidade da banheira. Pô, com 315 litros, eu tenho, esse valor é pelo menos maior do que 150 litros, que seria a capacidade da minha banheira, é maior sim, né? Então, como resposta final aqui para a gente, os 315 litros bastariam, tá? Ou seja, para essa família, para essa residência, eu precisaria ter um boiler que comportasse no mínimo 315 litros de água. Esse seria basicamente o consumo diário dessa família, tá? Ou, cara, vou até o mercado, né? Talvez eu encontre boilers com capacidade maiores, mas nunca inferior a isso, para garantir que não falte água quente, tá? Exercício 1, então, fechou. Só a capacidade do boiler. Exercício 2, então tenho aqui determinar o consumo diário de água quente de um prédio com 7 pavimentos, com 3 apartamentos por andar, 2 dormitórios por apartamento, sem dependência de empregada, mas com banheira de 180 litros. Considerar central coletiva. Cada dormitório, área de 11 metros quadrados. Então vamos iniciar pelo número de pessoas, né? A gente tem aqui 7 pavimentos, com 3 apartamentos por andar, com 2 dormitórios por apartamento. Esses 2 dormitórios, cada um deles comportam 2 pessoas, né? Então eu tenho 2 pessoas por dormitório. Então eu tenho 4 pessoas por apartamento, 3 pessoas por andar e 7 pavimentos. 7 vezes 3, 21, 21 vezes 2, 42, 42 vezes 2, temos 84 pessoas, é isso, né? Vou conferir aqui na calculadora. 7 vezes 3 vezes 2 vezes 2, 84 pessoas, perfeito. Consumo para 84 pessoas, é uma edificação, né, de apartamentos, então vou lá na tabelinha 1.2, para apartamentos eu tenho aqui consumo de 60 por pessoa, então consumo de 60 litros por pessoa, vezes as 84 pessoas, vão me dar um consumo, vamos lá, 84 vezes 60, de 5.040 litros. 5.040 litros. Né? Eu tenho aqui que provavelmente cada apartamento tem uma banheira de 180 litros, né? Ou seja, eu teria que ter condições de encher pelo menos todas essas banheiras, né, em algum dia.
Não tenho certeza se isso aconteceria, é muito provável que não acontecesse, né? Lembrando que pela observação 3 aqui, né, a norma nos diz para somar mais as capacidades das banheiras, né? Então, imagina que tem uma banheira em cada apartamento, né? Nós temos aqui um total de 21 apartamentos, 21, 7 pavimentos, né, com 3 apartamentos por andar, né? Então 7 vezes 3 seria 21 banheiras em total, né? 21 vezes os 180 litros que cada banheira comportaria, então 180 vezes 21, 3.780 litros. Então, 3.780 litros, né? Pela norma, né, pela prerrogativa da norma, a gente teria que, então, somar o 3.780 mais os 5.040, o que para mim não faz muito sentido, tá? Então, a gente vai admitir, sempre que acontecer essa ideia, se eu consigo, com a capacidade que eu encontrei, que seria 5.040 litros, se eu consigo, pelo menos, com essa capacidade total, encher todas as banheiras ao mesmo tempo, eu acho que está bem sanada aqui o nosso critério de dimensionamento. Ou seja, para esse caso aqui, né, eu compraria para essa edificação um boiler que atendesse no mínimo 5.040 litros de água quente, que tivesse no mínimo isso. Bom, fácil, né? Barbado, tá? Tranquilo. Lembrando que máquina de lavar também eu não estou considerando aqui, porque também seria outro valor exorbitante, tá? Então, é a resposta desse exercício aqui, ficaria 5.040 litros. Ok, gente? Temos aqui ainda dimensionamento da tubulação, né, vazão para água quente, então são praticamente os mesmos critérios lá da água fria, tá? Tenho aqui um exercício que eu trago, o exercício 13, esse exercício é um exercício complementar, então eu não cobro, também enfim, não exijo de vocês ele. Se alguém tiver dúvidas e quiser tentar resolver, ele pode me perguntar, tá, que eu posso passar a resolução para vocês. Depois algumas prerrogativas de pressão, etc. Teoria, que eu gostaria que vocês lessem. Tá? Então, terminem, finalizem a leitura dessa apostila. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tá? E assim a gente finaliza aqui a nossa apostila 3, com apenas esses 2 exercícios. Tá bom? Com isso, mais uma apostila que se vai. Tá? Lembrando que a leitura dela toda deixa a critério de vocês. Eu acho que é um aprendizado que vale a pena para vocês que vocês façam a leitura. Qualquer dúvida, falem comigo. Com isso, a gente finaliza, então, essa nossa primeira etapa, contemplando a apostila 1, 2 e 3. Deixa eu voltar aqui, interromper o compartilhamento. Então, assim a gente encerra essa nossa primeira etapa, primeiro conteúdo, tá? Como a gente havia combinado no primeiro dia de aula, antes da gente acabar sendo interrompido aqui por essas aulas online, né, a gente faria uma avaliação, então, né, seria em formato de prova, pelo que a gente havia conversado. Porém, é lógico, como a gente já conversou no grupo lá, né, gente, o aprendizado, bem ou mal, à distância, aí acaba não sendo tão efetivo quanto o presencial. Eu gosto muito do presencial, né, confesso a vocês. Então, em vez de ser uma avaliação de uma prova, eu vou fazer uma avaliação com vocês igual, que vai ser em formato de um trabalho. Tá? Então, na semana que vem, quem ainda não, de repente, não finalizou as aulas online, quem não terminou todo o conteúdo, estudem que na semana que vem eu vou passar um trabalho para vocês, um trabalho avaliativo, tá? Esse trabalho não vai ser feito online de forma alguma, eu vou entregar esse trabalho a vocês e vocês vão me retornar numa data prevista, então eu vou colocar data também, tá? Então, esperem para a próxima aula uma avaliação, bom? Tenho que fazer para planejar essa avaliação para vocês, tá? Mas, então, nos vemos até a próxima aula, passo as diretrizes para vocês no nosso grupo, e bons estudos, tá? Revisem toda a matéria dada até agora, revisem as 3 apostilas, os exercícios que eu passei para vocês. Logicamente que eu vou cobrar apenas o que eu dei, não vou cobrar nada fora disso. Bom, boa semana, bons estudos, gente. Valeu.